Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, uma história muito conhecida que nós queremos extrair um princípio muito importante para nós, mesmo que rapidamente, mas extremamente importante para nós nessa noite, em nome de Jesus. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa leitura, que diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Glória a Deus por isso. Amados irmãos, por que nós devemos dar graças a Deus pelo financiamento que nós conseguimos concluir? Devemos pensar a respeito disso. Vocês têm até se questionado, mas por que nós vamos fazer um culto de ações de graças por um financiamento que foi pago? Eu traria pelo menos 2 questões teológicas e uma muito prática. Primeira questão teológica é que devemos dar graças a Deus por todas as coisas, absolutamente todas as coisas. Paulo chega a dizer que quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se eu posso fazer alguma coisa para a glória de Deus, ele está dizendo, não só coisas grandiosas, mas uma simples oportunidade de beber um copo d'água, sentir o gosto da água, sentir aquela água matando a tua sede, ou então comendo uma fruta qualquer, nem que seja um caju que você encontrou no lote do vizinho, está aí a rodo para quem quiser, ou uma manga, quando é na época das mangas. Dê graças a Deus, louve ao Senhor. Esse é o princípio de que tudo nós precisamos dar graças a Deus. E quando nós nos lançamos nesse projeto de levantar uma grande construção, numa igreja que era pequena, muitos diziam, mas por que construir um refeitório maior do que a igreja? E eu dizia comigo, porque a igreja será maior do que o refeitório no futuro. Essa que é a verdade. Hoje ele é grande, mas futuramente, daqui a alguns anos, com os nossos filhos, o templo será muito maior, o novo templo será muito maior do que o antigo refeitório, do que o refeitório. Porque Deus está chamando para si um povo nesta cidade. E quando nós visualizamos o futuro e planejamos e trabalhamos, Deus abençoa esse propósito. Segunda razão teológica, irmãos, é que devemos dar graças pelas pessoas que Deus chama a cooperar na sua obra. Paulo diz que de Deus nós somos cooperadores. Deus faz a obra, mas Ele faz a obra através de pessoas. Então, quando Deus dispõe o coração de alguém, até mesmo um incrédulo, que não tem fé em Deus, mas que de repente ele é tocado por algum motivo de gratidão, e ele quer contribuir, significa que Deus deu a ele a oportunidade de participar da sua obra. Como Ciro, que era um rei, um imperador, um grande imperador incrédulo, mas que foi chamado por Deus para trazer o povo de Israel da Babilônia para o Egito. E Deus o chamou de meu servo. Nada obstante, ele ser um infiel.
Ele não compactuava com a religião judaica, ele tinha a sua própria religião, mas Deus é Senhor de todas as pessoas. Então, Ele mesmo pode dispor o coração das pessoas para cooperar na sua obra. E por último, uma razão muito prática: o dinheiro tem um poder muito forte de nos desestabilizar, irmãos. Então, quando nós honramos um compromisso, isso tem um sentido libertador nas nossas vidas. Quem aqui já caiu nessa questão do financiamento sabe como que é. Você ficar preso durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando eu terminei de pagar o primeiro financiamento do meu carro, eu disse: glória a Deus, vou ficar um bom tempo sem mexer com financiamento. Não foi 6 meses, né? Já entrou no outro financiamento, mas dessa vez com um tempo menor. Mas graças a Deus, quando a gente termina, honra aquele compromisso, a gente sente alegria. Consegui, deu um passo importante para oferecer à obra do Senhor um veículo mais novo, um veículo melhor, para trabalhar na obra do Senhor com alegria, usando aquilo que Deus me deu para a obra dele. Muitas igrejas, por exemplo, têm o seu carro pastoral. Então, estas igrejas já não usam o veículo do pastor. Da mesma forma que o pastor usa o veículo dele para servir a igreja, todos os irmãos aqui estão dispostos também a usar o seu veículo para a obra de Deus. Todas as vezes que você pega o seu veículo e vai fazer uma visita, vai acompanhar alguém, você está usando para a glória de Deus. Também quando você vai fazer as suas obrigações, você está usando para a glória de Deus. Mas Deus se alegra ainda mais quando você tem a oportunidade de abrir a porta para colocar ali os irmãos, levá-los, carregá-los, seja para onde for, com alegria, irmãos. Foi Deus que te deu para a obra do Senhor. Então, quando nós temos a oportunidade de adquirirmos, mesmo por meio de um financiamento, nós louvamos a Deus por isso. É bênção de Deus, e Deus abençoa o país inteiro para que nós tenhamos essa condição. Precisamos revolucionar, irmãos, a época na qual nós estamos. As pessoas faziam a obra a cavalo, a pé. Hoje mesmo eu vi alguém falando sobre isso. Ele estava em um determinado país, se eu não me engano, Portugal, e as pessoas estavam passando, indo a pé para uma determinada cidade, e o pastor então perguntou: onde essas pessoas estão indo? Estão indo para o santuário de Fátima, pagando promessa, a pé, mas fica a quantos quilômetros? E eles disseram: 300 quilômetros daqui. E ele falava: esse povo está indo 300 quilômetros a pé, e tem crente que mora só atravessar a rua, mora pertinho da igreja, mas no dia que chove, não vou, porque molha. No dia que chove, às vezes não vai no culto, porque molha. Entende? Quantos falam: não, está longe, né? A igreja está lá, 1 quilômetro de distância. Quantas pessoas hoje não aproveitam a bênção que tem? Vivemos numa época onde a nossa fé pode ser muito mais expressa com alegria. Temos condição para isso, irmãos, e precisamos fazer isso com sabedoria. Por isso, esse é o nosso tema: dando graças ao Deus de toda graça. Sim, vamos render graças a esse Deus que tem nos abençoado. Por quê? 2 motivos em especial. Primeiro motivo: dar graças é um privilégio daqueles que não são tomados de perversos sentimentos. Dar graças a Deus é um privilégio daqueles que não têm um coração corrompido pelas mazelas do pecado. E aí nós chegamos nesse texto para observar o comportamento de algumas pessoas. E o primeiro comportamento que eu quero que você observe é o da multidão. Zaqueu era um homem de pequena estatura. Ele queria por tudo ver Jesus. Jesus estava caminhando por aquelas ruas estreitas de Jerusalém, mas ele não conseguia ver Jesus. A multidão era grande, Jesus estava no meio, e ele não conseguia, mas ele percebeu que Jesus iria passar por uma determinada rua,
e lá existia uma pequena árvore, não era uma árvore grande, era uma árvore pequena, chamada sicômoro, mas o suficiente para ele subir nesta árvore e ver Jesus passar. E ele correu à frente daquela multidão, subiu naquela árvore, talvez com muita dificuldade, mas ele subiu, e quando ele sobe, Jesus está passando, Jesus para, olha para ele, e eu penso na vergonha que ele passou, porque quando Jesus olha para ele, todo mundo olha também. Pensa aquela multidão olhando para aquele homem ali, naquele lugar, de repente todos os olhares se voltam para ele, e Jesus o chama pelo nome: Zaqueu, desce depressa, vem ficar hoje em tua casa. Olha o que Jesus falou para ele. Mas veja a reação da multidão, versículo 7. Todos. E é interessante a declaração de Lucas aqui, todos. Ele não disse a maioria, quase todos, boa parte, um pequeno grupo. Ele disse todos. Os que viram isto murmuravam, reclamavam da atitude de Jesus, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Naquele instante, irmãos, toda a multidão reprovou Jesus. Percebe isso? E alguém certa vez disse que você nunca vai ser um crente de verdade se você tiver medo de crítica. Porque se não perdoaram a Jesus, vão te perdoar? Naquele momento todos criticaram a Jesus, murmuravam dele, por aquela atitude que ele havia feito. E quando eu penso nessa abrangência que todos, mas todos criticaram a Jesus, por que motivo? Por que aquela multidão havia criticado a Jesus, senão dizer que os olhos deles eram impuros, e eles estavam tomados de perversos sentimentos, irmãos. A multidão, não era um grupo, pequeno grupinho não, mas aquela multidão estava tomada de perversos sentimentos. Talvez como aquela multidão que disse: olha, solta Barrabás e crucifica Jesus. A mesma multidão que estava com pedras na mão para tacar na mulher que foi pega em flagrante adultério. E quantas vezes esta multidão está tomada de perverso sentimento? Esses perversos sentimentos atrapalham a forma como nós adoramos a Deus, a forma como nós vivemos a vida cristã, e consequentemente nos impede de dar graças a Deus. Aquele povo, pela fé eles poderiam dar graças a Deus, e dizer: olha, que coisa maravilhosa, Jesus está alcançando o coração deste homem. Mas não, eles não consideravam aquele homem digno, porque ele era um judeu que havia abandonado os seus conterrâneos para ser cobrador de impostos, havia se aliado aos romanos, feito um acordo com os romanos para ser o cobrador de impostos. E o cobrador de impostos geralmente era escoltado por soldados romanos, e aquilo que o cobrador de impostos falasse para uma família pagar, os soldados faziam à força pagar, tinha que pagar. E nisto havia uma coligação ali entre o cobrador de impostos com os soldados, para cobrar a mais para o império, para eles, né? Cobrava-se a mais. Eles embolsavam parte do recurso e só pagava então aos romanos aquilo que era devido. E por isso eles eram odiados, porque eles roubavam do seu próprio povo. Além dos impostos já serem caros, eles ainda cobravam a mais, roubando do seu próprio povo. E por causa disso, na visão deles, aquele homem não era digno de receber Jesus. E Jesus foi criticado por ir para a casa daquele homem. Por quê? Porque é a casa dele. Talvez alguém poderia dizer: olha, mas existem pessoas muito melhores aqui nessa multidão, que pode receber Jesus em sua própria casa. Mas naquele momento, irmãos,
eu diria que os perversos sentimentos daqueles homens estavam atrapalhando eles de verem a graça de Deus e a misericórdia de Deus. E eu gostaria de chamar a atenção para nós nesse momento, para você, dizendo o que às vezes atrapalha, o que às vezes te atrapalha de ver a graça de Deus. Eu destaquei pelo menos 3 perversos sentimentos aqui. Primeiro, nossa profunda ingratidão. Tem certos indivíduos, certas pessoas que parece que lá no coração dele, ele está sempre querendo mais. Ele está sempre insatisfeito com o que tem. Está sempre reclamando, está sempre murmurando. Ele está manifestando constantemente a ingratidão no seu coração. E tudo que você faz por ele, ele nunca está satisfeito. Está sempre reclamando ou querendo mais, ou então agindo de maneira fria, como se você tivesse a obrigação de dar mais, porque afinal de contas, ele precisa receber mais. Pessoas que criam na mente que os outros são responsáveis de ajudá-lo, que os outros é que tem que fazer as coisas que ele quer receber, e não consegue se mover em direção ao próximo no sentido de ajudar, porque ele sempre acha que ele que tem que ser o alvo da ajuda das pessoas. Quando Jesus curou 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer? Apenas um. Então não pense que é uma coisa assim, difícil de acontecer. Que isso, pastor? Isso não acontece tão frequentemente. Nós nos enganamos, acontece muito frequentemente. Dos 10 leprosos, apenas um voltou para dizer: Jesus, muito obrigado. O Senhor não sabe o peso que era ser excluído da sociedade. O Senhor não sabe o sofrimento que eu passei longe da minha família. O Senhor não sabe ter a dor de ter abortado os meus planos, de ter renunciado minha família, de ter renunciado meu trabalho, os meus amigos por causa dessa maldita doença. E agora eu tenho a oportunidade de estar curado, porque o Senhor me curou. E ele ajoelha-se na presença de Jesus e ele dá graças a Deus. Jesus cobra: cadê os outros? Por que os outros não vieram dar glórias a Deus? Às vezes estavam tomados de perversos sentimentos, queriam realizar os seus próprios desejos o mais rápido possível, não conseguiram parar para refletir sobre a bondade de Deus em suas vidas, por causa da ingratidão. Segundo, por causa de sentimentos obscuros de inveja, irmãos. Sim, esse é um sentimento perverso, que impede que nós sejamos verdadeiramente gratos. Sentimento perverso de inveja. Reflita, quando você ouviu falar que eu consegui pagar o financiamento do carro, você ficou alegre com isso? Você ficou feliz? Ou lá no fundo você deu uma desculpa? Não, ele conseguiu por causa disso, disso. Não, ele conseguiu por causa assim, assim, assim. E manteve-se gelado, manteve-se inerte no sentimento e na mente. Isso pode ser um sinal de inveja. Quando alguém chega para você, uma pessoa que você considera assim, alguém menos qualificado que você, e conta uma bênção, onde ele conseguiu algo que você nunca teve, ou sempre teve vontade de ter, o que você sente? Alegria? Ou você fica triste, questionando algumas coisas? Ah, ele fez isso por causa disso. Cuidado com o sentimento de inveja. Ele não precisa estar escancarado. Só o fato de não nos alegrarmos com as pessoas já pode ser um sinal de inveja. Está muito próximo de ambição. O irmão diz: olha, eu estou passando por alguma dificuldade, eu vou ter que vender a minha geladeira. Minha geladeira custa R$1.000, mas eu estou vendendo ela por 800.
e aí você com aquele ar diz: eu ofereço 500. Quantas pessoas fazem isso? Não, ofereça agora 500. Assim, agora eu vou cortar, quebrar ele nos pés, né? Aproveitar. Quantas pessoas, irmãos, fazem isso? E muitas pessoas vivem disso, tá? Muitas pessoas vivem justamente de adquirir posses com quem está com dificuldades financeiras. Isso é horrível, um sentimento obscuro de inveja e ganância, de querer ter aquilo que o outro tem. Se você quer ajudar, compre pelo valor justo, ou então tente ajudar de uma outra forma, emprestando recursos, ou ajudando aquela pessoa com um emprego, com um trabalho, de alguma maneira. Às vezes ele só precisa de uma ideia. Então, a inveja, ela dá lugar ao desejo de agradecer, de louvar ao Senhor. Veja o que se passa na mente daquela multidão. Todos eles murmuravam, porque, em parte, irmãos, porque eles estavam invejando aquele homem. Talvez alguns até pensaram: Jesus quer ir para a casa dele, porque Jesus quer entrar numa casa grande. A minha é pequena, a minha é humilde, aí Jesus quer ir para a casa dele. E começa a ter sentimento de inveja, porque o cara tem aquelas posses, e diz consigo mesmo: ah, se eu tivesse dinheiro, ah, se eu tivesse recursos, ah, se eu tivesse isso, quero ver se fulano comia aqui na minha mão. Ele ia comer na minha mão. Era esse sentimento perverso que estava rondando o coração daquela multidão, e impedia eles, de uma forma total, de dar graças a Deus. E por último, dentro desse ponto, pela carga pesada de orgulho que nós levamos em nosso coração. Orgulho é a mãe de muitos pecados. Alguns dizem que é a mãe de todos os pecados. Por causa do orgulho, brota e nasce todo tipo de pecado. Esse orgulho que faz com que nós pensemos que somos mais importantes do que realmente somos. Por causa disso, não conseguimos agradecer ao Senhor por termos uma caneta para escrever, ou termos uma camisa para vestir. Reclamamos e dizemos: eu não sou digno de usar uma camisa furada. Eu não posso usar uma camiseta furada. O que vão dizer de mim, o que vão pensar de mim? E hoje, quando eu coloquei a meia, eu percebi que ela estava furada. Mas quando eu pensei assim: eu não vou tirar o sapato para os irmãos, então ninguém vai descobrir que eu estou com a meia furada. Pronto, agora lembrei da ilustração, agora todo mundo já sabe. Mas eu não posso ser orgulhoso a ponto de dizer: não, que é isso, eu pastor, jamais vou falar alguma coisa que pese contra mim. Por que não, irmãos? O Filho do Homem diz: olha, eu não tenho nem onde dormir. Tem certeza que você quer caminhar comigo? Não tem nem casa para dormir, eu não sei nem onde eu vou dormir hoje. Ele, o Deus Todo-Poderoso, Filho de Deus, disse isso. Por que eu seria orgulhoso a ponto de não abrir o meu coração, dizer das minhas fraquezas e louvar a Deus pelas vitórias que o Senhor me dá? Louvar a Deus, irmãos. O orgulho impede que sejamos verdadeiramente gratos, é um sentimento perverso. E, segundo, dar graças é um privilégio, pois nos dá alegria, mesmo em meio ao sofrimento. Sim, mesmo em meio ao sofrimento, quando nós temos esse coração grato, isso enche o nosso coração de alegria, e nós conseguimos dar graças ao Senhor, mesmo na noite mais sombria. Muito obrigado pelas lágrimas, Senhor, porque eu sei que essas lágrimas têm um propósito. Eu peço ao Senhor força. Veja bem, meus queridos, que Zaqueu era um homem que demonstrava alegria. Ele queria ver Jesus. Parece que as inquietações estavam rondando o seu coração e ele queria por tudo ver Jesus. E o que acontece no versículo 8?
ele considera tudo como perda, por causa do maravilhoso conhecimento de Cristo. Versículo 8, entremente Zaqueu se levanta e disse: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho roubado alguém, restituo 4 vezes mais. Olha a alegria deste homem, havia alegria no seu coração de poder dizer isso. Não era para se amostrar, não era para ser o maior, não era para se aparecer, mas era porque havia ali um sentimento de gratidão. Ele havia encontrado a pérola, ele havia encontrado o tesouro escondido, ele havia encontrado o maior tesouro que talvez a sua alma sempre ansiou, sempre quis. Finalmente ele estava diante do Salvador, do libertador, daquele que era capaz de dar vida eterna a ele. E agora, naquele momento, ele conseguiu expressar isso de uma maneira inusitada. Jesus não pediu isso para ele. Ele sentiu no seu coração que, considerando o passado dele, considerando tudo aquilo que ele havia feito, roubado, defraudado, ele estava disposto agora a ter uma nova vida com o Senhor, de acordo com os ensinamentos do Senhor. E eu diria que a gratidão passou a ser o tema vital da sua vida, mais importante na sua vida. E eu diria que a gratidão, irmãos, mantém a nossa sanidade, a nossa mente lúcida. Quando nós temos esse desejo de ser grato, de agradecer, dizer muito obrigado, sorrir para alguém, dizer muito obrigado, dizer muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E no fundo realmente expressar gratidão: muito obrigado, eu não sou digno do que você está me dando, muito obrigado por isso. É ter a sanidade, é ter a mente em perfeito estado, porque você está agradecendo ao Senhor constantemente pelas suas inúmeras bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. A gratidão também mantém a nossa viva. Pode estar difícil hoje, mas amanhã vai estar melhor. Hoje é complicado o que eu estou passando, mas amanhã tudo isso vai se resolver. Então eu tenho uma esperança em Cristo, no amanhã com Jesus, olhando para Jesus, vivendo com Jesus. Maria foi uma dessas mulheres privilegiadas. Nos 3 momentos que a Bíblia fala sobre ela, ela estava aos pés de Jesus. Quando Jesus foi visitá-la na sua casa, ela estava aos pés de Jesus ouvindo os seus ensinamentos. Anteriormente, quando ela havia sido convertida, ela foi aos pés de Jesus e chorava e enxugava os pés de Jesus com seus cabelos. Ela trouxe um vidro de alabastro, nardo puro, quebrou nos pés de Jesus, foi aquele perfume todo. Alguns invejosos estavam ali, mas Maria estava aos pés de Jesus. Quando o irmão dela morreu e Jesus veio para se encontrar com ela e com Marta, sua irmã, ela ajoelhou-se aos pés de Jesus. Essa mulher estava sempre no lugar certo, aos pés de Jesus. E quando, irmãos, nós temos a gratidão em nosso coração, nós mantemos uma viva esperança. É Jesus o meu Senhor, é Jesus o meu Deus, é Jesus que governa toda a minha história, a minha vida, a vida dos meus familiares, no meu trabalho, nos meus projetos. Quando nós temos a gratidão, ela mantém os nossos olhos no futuro, não vivendo o passado de dores, de tristeza, mas nos mostrando olhar para frente e dizer: muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. Nós temos uma facilidade muito grande de lembrar das coisas ruins, esquecemos das coisas boas, mas nós precisamos olhar e dizer: Senhor, muito obrigado, muito obrigado. E por último, a gratidão mantém nosso espírito em comunhão com Deus. Quando nós desenvolvemos essa gratidão em nosso coração, nosso espírito tem comunhão com Deus, porque Deus ama aqueles que são agradecidos, aqueles que o louvam, aqueles que o agradecem. Então é este o nosso caminho, é este o nosso destino, dizer: muito obrigado, Senhor, mesmo que seja problemas e dificuldades, pois a minha vida pertence ao Senhor.
Deus está operando, Deus está realizando coisas maravilhosas. Eu estou lendo um texto, atualmente, de John Piper, e o tema desse artigo é bem desafiador. Ele diz: não desperdice o seu câncer. Quando nós perdemos a comunhão com Deus, nós passamos a olhar o problema como sendo uma coisa estritamente diabólica ou do maligno, e não entendemos que Deus é Senhor da história. E se algo de ruim acontece conosco, irmãos, não é porque Deus escapuliu a história das suas mãos, não, mas tudo isso tem um propósito santo, de nos tornar como Jesus. Então, fazendo um paralelo com o artigo de John Piper, se nós não entendermos a dinâmica do sofrimento, nós vamos estar desperdiçando o nosso sofrimento, jogando ele na lata de lixo. Não desperdice o seu sofrimento. E concluindo, a gratidão é a janela da nossa alma. Pense naquela fazenda maravilhosa, e para as donas de casa, na frente da pia, uma janela enorme, onde você vê as colinas, as matas, a floresta, aquela beleza. Trabalhando, lavando, você vê imensidão. Deus fez todas as coisas. A gratidão é como se fosse essa janela. A vida sem a janela é um quarto escuro. Você sente falta de ar, está fechado, você não respira ar, você não vê o que está lá de fora, você não sabe o que está do outro lado. Você sofre por dentro, porque o quarto está escuro, está fechado, não há nenhuma janela. Mas quando se abre a janela e você vê o horizonte, você vê algo maravilhoso do outro lado. Então a gratidão é essa janela que se abre para a vida, que se abre para a nossa alma, trazendo alegria ao nosso coração, e com ela nós conseguimos ver o grande amor de Deus pela nossa vida. Mesmo que seja nas pequenas coisas, nas mínimas coisas, dizer: louvado seja o nome do Senhor, pois com ela, irmãos, conseguimos ver o poder de Deus, a misericórdia de Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Seja grato, seja grato. E quando nós retornamos para essa história, eu fico vendo a boca daqueles que reclamaram de Jesus quando foi para a casa de Zaqueu. Muitos ignorantes, sabe aqueles assim carrancudos, ignorantes: eu não vou nem entrar nessa casa. Não, mas eu vou entrar, só para me ter do que falar depois. Falar mal de Jesus, quero falar mal dele. E aí conversa vai, conversa vem, quem se levanta? Zaqueu. E diz: quem é pobre aqui? Vou repartir metade dos meus bens com vocês, e vou restituir 4 vezes mais, se eu defraudei qualquer coisa de alguém. Eu diria: a boca desse povo. Não acredito o que está acontecendo. O queixo caiu lá no chão. Eles não conseguiram entender o que estava acontecendo. A explicação é dita aqui, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aquele povo estava provando o poder do Evangelho, o mesmo que havia acabado de criticar e murmurar de Jesus, provava o poder, a misericórdia e o amor de Jesus, meus irmãos. Portanto, agradeça, mesmo quando você não entender nada do que está acontecendo. Deus, lá na frente, quer multiplicar as bênçãos dele sobre a sua vida. Mas aqui no presente, agradeça, 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 dê graças a Deus, dê graças a Deus, ao Deus de toda graça. Vamos colocar em pé?